Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estar aqui, bom estar na casa do Senhor. Eu estava vendo alguns comentários ali das pessoas que estão assistindo, e algumas pessoas colocaram: é o melhor lugar para se estar, na presença do Senhor. Aleluia. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Eu sei que ainda temos muito que evoluir em termos de equipamento, material, qualidade de filmagem, câmera, essa coisa toda, mas eu quero sempre agradecer a Deus pelo que temos e agradecer a Deus por essa equipe que tem feito milagres, para que a gente tenha a oportunidade de estar levando até você a palavra do Senhor, pela internet, através do YouTube, ao vivo. Isso é uma conquista, Para nós é uma conquista muito grande. Eu quero exaltar o nome do Senhor por esse privilégio. Hoje eu quero trazer uma mensagem que tem como título: Seres imperfeitos, parte de um plano perfeito. Seres imperfeitos. Eu e você somos seres imperfeitos, mas somos parte de um plano perfeito. Amém? E o tema dessa mensagem, não somente o título, mas o tema é diferente. E o tema diz: reflita a glória de Deus. Ou seja, eu quero que você, ao sair daqui, ao terminar esse culto, ao terminar de ouvir essa mensagem, você possa sair com a determinação de refletir a glória de Deus por onde quer que você vá. Amém? Você que nos assiste nesse momento, dia 11 de abril de 2021, estamos vivendo uma pandemia terrível, mas talvez você esteja assistindo daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, e eu quero que no dia que você estiver assistindo, você possa ter essa convicção e essa determinação no seu coração. Eu quero refletir a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, pelo privilégio, Senhor, de estarmos transmitindo através da internet a Tua palavra, a adoração ao Senhor, o culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de podermos levar a tantas pessoas ao redor do mundo a oportunidade de Te adorar, de Te servir, de aprender de Ti. Fica conosco nesta noite, fica com cada um dos ouvintes, cada um daqueles que nos assiste, no momento em que ele estiver assistindo, que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu quero que você preste atenção no verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Portanto, lembrai-vos de que outrora,
vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Muito obrigado, ó Deus bendito, pela leitura da Tua palavra. Aplica no poder e direção do Teu Espírito Santo essa mensagem aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, qual foi o versículo que eu pedi para você prestar bastante atenção? Verso 10. O que é que diz o verso 10? Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que coisa preciosa. Você já ouviu a expressão obra-prima? Já ouviu falar de obra-prima? O que é uma obra-prima? Obra-prima se refere à mais bela obra de um artista. Traz consigo a expressão de primor. A melhor expressão da ideia talvez seja a obra feita com maior primor. A obra-prima é única. Presta atenção nisso. A obra-prima é única. É a melhor obra de um autor. Deus nos fez assim, obra-prima, feitos com o maior primor, com todo cuidado e carinho. Amém? Bom, eu acabei de dizer que a obra-prima é única. Eu sou a obra-prima do meu Deus. Amém? Tem mais alguém aqui que é obra-prima do Senhor? Está cheio de obra-prima. Mas é exatamente isso. Porque a obra-prima do Senhor somos nós, queridos. A obra-prima. Aquela obra mais preciosa. Depois que Deus preparou todas as coisas, Ele formou o homem. Somente depois disso. E depois que formou o homem, foi que Ele fez a mulher. Né? Obra-prima. Com todo primor, com todo esmero, com todo cuidado. Que bom saber que nós somos criados assim, não é, pastor João? Aleluia. Que coisa boa. Marcelo, faça uma música com esse tema da obra-prima. Quem estudou um pouquinho de arte, história contemporânea, vai lembrar que houve um momento em que Michelangelo, ele esculpiu uma estátua numa pedra, e a essa estátua ele deu o nome de Moisés. Ele esculpiu o Moisés da Bíblia. E a escultura ficou tão perfeita, foi a obra-prima de Michelangelo. E ele olha para aquela estátua e fala assim: parla, Moisés. Fala, Moisés. A estátua não falou, não tinha como falar. A obra-prima de Michelangelo não tem como falar, mas nós temos. Deus nos fez feitura sua. Ele nos criou com esmero. Ele nos criou com um propósito. O texto do verso 10 diz assim: criados em Cristo Jesus. Eu acho
tem um dever de casa para vocês. Vocês que estão em casa, quando terminar o culto, corre lá na sua Bíblia, olha o capítulo 2 de Efésios todinho de novo e anota quantas vezes você encontra a expressão em Cristo Jesus, por meio dele, através dele, em Cristo, porque ele fala muito disso aqui. Nós fomos criados em Cristo. Você foi criado em Cristo. Para quê? Para boas obras. Você foi criado para fazer o bem. Você foi criado para viver em santidade. Você foi criado para refletir a glória de Deus na sua vida. Amém? Você, meu irmão, minha irmã, foi criado para refletir a glória de Deus. Aleluia! Eu vou te dar algumas razões pelas quais você deve refletir a glória de Deus. Amém? Eu vou te dar algumas razões pelas quais você deve refletir a glória de Deus. A primeira razão é pela gratidão. Você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida? Então reflita a glória de Deus. O texto que nós lemos diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quando eu me converti, eu achava que eu tinha que ser fiel ao Senhor por obediência. Eu tinha que ser fiel ao Senhor para garantir o meu lugar no céu. Isso não deixa de ter a sua verdade. Mas eu quero ser fiel ao Senhor por gratidão. Eu quero ser fiel ao Senhor porque Ele me deu vida quando eu estava morto nos meus delitos e pecados. O texto diz também que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Ele nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa preciosa! O plano que Deus tem na tua vida é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. O plano que Deus tem para ti é maravilhoso. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos coloca em condição de honra. Deus nos coloca em lugares que nós jamais imaginamos que chegaríamos, para ministrar, para servir, para refletir a sua glória. Amém? Ele nos escolheu para que possamos refletir a sua glória. Isso me leva a perguntar: Ele pode contemplar gratidão no teu coração hoje? O Senhor contempla gratidão no teu coração hoje, gratidão suficiente para te fazer se determinar a refletir a glória de Deus? Eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Eu sou grato ao Senhor pelo projeto maravilhoso que Ele tem na minha vida, pela oportunidade que Ele me dá de servi-lo, de refletir a sua glória, de mostrar ao mundo que o meu Deus vive. Ele pode encontrar sim gratidão no meu coração, e eu espero que Ele possa encontrar hoje gratidão no teu coração, gratidão que te faça refletir a glória de Deus. Amém? Em segundo lugar, pelo propósito. O verso 10 que nós lemos mais uma vez: Ele nos fez feitura sua, em Cristo Jesus, para boas obras. Ele tem um propósito. Boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou um caminho para que você possa trilhar, meu irmão, minha irmã. Deus te dá a oportunidade de servi-lo, Ele tem um propósito na tua vida. Hoje pela manhã eu falei, eu quero falar mais uma vez. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida de uma forma muito especial. Eu estou lembrando agora, nesse momento, da dona Zita, a minha vizinha, que passava por mim e dizia assim: Jade, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Deus usou aquela mulher para despertar em mim um desejo de servir ao Senhor, de viver o plano perfeito do Senhor, de viver o propósito do Senhor. Igreja de Jesus, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Viva o propósito de Deus. Eu e você somos obra-prima de Deus.
criados com o propósito de refletir a glória do Senhor através do que Ele faz em nós. Amém? Há um propósito lindo, maravilhoso de Deus para a minha e para a tua vida. Então, não fique impassível diante de tudo que está acontecendo. Se determine hoje a refletir a glória de Deus. Se determine hoje a ser uma bênção. Deus tem um plano na tua vida. Há um propósito. Tem algumas pessoas aqui, a igreja está fechada, mas a gente está com uma equipe aqui. E essa equipe poderia estar em casa assistindo Fantástico, assistindo futebol, fazendo qualquer outra coisa da vida. Mas eles estão aqui porque eles acreditam que Deus tem um propósito na vida deles. Deus quer usá-los. E você que está em casa, Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. Então, para cumprir esse propósito, deixe a glória de Deus brilhar na tua vida. Reflita a glória de Deus. Em terceiro lugar, pela unidade do corpo de Cristo. Por que você deve refletir a glória de Deus? Por gratidão. Porque há um propósito de Deus para a tua vida. Em terceiro lugar, pela unidade do corpo de Cristo. A carta aos Efésios tem a unidade como tema central. Sempre que você lê qualquer coisa em Efésios, o pano de fundo é a unidade do corpo de Cristo. Havia uma disputa muito grande por pessoas que eram ligadas ao judaísmo, não aceitavam os gentios, e a igreja estava sofrendo com isso. E o diabo ainda hoje usa a mesma arma. Ele tenta nos dividir, ele tenta nos separar, ele tenta criar inimizade. Aqui o texto diz que a inimizade foi destruída. Não deixe essa triste ressuscitar, em nome de Jesus. Vamos ler, do verso 11 ao verso 20. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo. Olha que condição que a gente se encontra quando a gente não está em Cristo. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, da igreja do Senhor, estranhos às alianças da promessa, ou seja, você não era candidato a nenhuma promessa. Estranho, não, isso não tem nada a ver com você, isso não é para você. Era assim que você estava, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Misericórdia, que quadro, hein? Mas era assim que nós estávamos. Mas Ele nos deu vida, aleluia. Mas Ele fez isso com cada um de nós. Ele nos uniu. Ele nos resgatou, porque Ele tem um plano, e esse plano é perfeito, aleluia. Deus tem um plano na tua vida, meu irmão, minha irmã, mas Ele também tem um plano na vida daquele que muitas vezes você não consegue contemplar nada de Deus na vida dele, mas um dia ele vai refletir a glória de Deus, se você o ajudar, se você tiver paciência, se você o incentivar, se você orar por ele, se você o discipular. Você vai ver o mover de Deus na vida desse irmão, dessa irmã. Em nome de Jesus, é pela unidade da igreja. Mas agora, verso 13. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Porque Ele, quem? Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Olha a parede da separação, qual é? A inimizade. Inimizade é de Deus? Não. É do diabo. E a gente quer isso no nosso meio? Não. Então vamos tratar de refletir a glória de Deus, para a gente promover unidade no meio do povo, do corpo de Cristo. Aboliu, verso 15, na sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, tanto gentios quanto
os judeus, em si mesmo, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aleluia. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aleluia. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia. Você é da família de Deus, meu irmão, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quando fala de pedra angular, quem conhece um pouco de edificação, sabe que a pedra angular é a pedra principal, é aquela que suporta toda a estrutura. Tem um engenheiro ali, né? A pedra angular, ela tem um papel principal. Tudo é edificado a partir dela. Amém? Quem é a nossa pedra angular? Jesus Cristo, aleluia. Jesus é a nossa pedra angular. Então eu não posso ser maior do que você, você não é maior do que eu, nós somos feitos do mesmo barro. Amém? Somos tesouro em vasos de barro. O mesmo barro, a mesma massa. O oleiro faz coisas tremendas. E a gente canta, quebra minha vida e faz-a de novo. Será que Jesus vai me fazer com um barro melhor do que o do pastor João? Vai nada. É o mesmo barro, meu irmão. É o mesmo barro. Aleluia. Pela unidade da igreja, reflita a glória de Deus. Em quarto e último lugar, mas não menos importante, por ser habitação de Deus. Eu tenho que refletir a glória de Deus, porque o Espírito de Deus habita em mim. Não dá para ser diferente. Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A pergunta é: o que é que Cristo tem feito em você? O que é que Cristo está fazendo em você? Porque se Cristo vive em mim, a minha vida tem que refletir a glória de Deus. A minha vida tem que ser diferente. Porque se não for assim, meu irmão, Cristo não vive em mim. Cristo vive em mim e eu minto. Cristo vive em mim e eu adultero. Cristo vive em mim e eu roubo, eu engano. Cristo vive em mim e eu não me importo com as pessoas indo para uma eternidade sem Deus. Não. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso eu reflito a glória de Deus. Cristo vive em você? Então trate de refletir a glória de Deus. Porque se assim não for, meu irmão, onde não há unidade, não há glória de Deus refletida. Onde não há habitação de Deus, não há glória de Deus refletida. Se o Espírito de Deus habita em você, se você é a habitação de Deus, a sua vida é diferente. Colossenses 1:27 diz assim: Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Ele diz que esse mistério que foi oculto por gerações e gerações dos gentios, agora foi revelado. E que mistério é esse? Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Vocês viram? A minha esposa chama ela de Branca de Neve. A Vanessa. É bem branquinha ela, né? Ela hoje está com a roupa escura, mas às vezes ela vem com a roupa branca. Aí fica, ó, parede clara, ela clara, a roupa clara, a gente não vê nada aqui na frente. Mas eu queria que vocês imaginassem agora Vanessa, você pegando ela pelas pontinhas dos dedos, nas duas mãos, né? Segura pela pontinha dos dedos,
e mergulha ela num tonel. Não, vamos fazer um negócio maior, uma cisterna. Uma cisterna cheia de vinho tinto. A roupa de linho branca. Nem se ela gosta de linho, mas ele absorve melhor o vinho. E aí quando você mergulhar ela no vinho tinto, quando ela sair, qual vai ser a cor da Vanessa? Cor de vinho, né? Qual vai ser o cheiro da Vanessa? Cheiro de vinho. Se alguém passar o dedo, qual vai ser o gosto? De vinho. Mais que uva. A minha proposta hoje é a gente pegar a Vanessa, segurar ela pelas pontinhas dos dedos e mergulhar ela numa cisterna cheia de Cristo. Quando ela sair, qual vai ser a aparência dela? De Cristo. Qual vai ser o cheiro dela? Qual vai ser a mente dela? A mente de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu preciso refletir a glória de Deus, porque o Espírito de Deus habita em mim. Cristo em mim. Cristo vive em nós, igreja. Nós precisamos refletir a imagem do Senhor. Quando eu me converti, lá na igreja, a primeira igreja presbiteriana independente do Recife, lá em Casa Amarela, o meu abraço à minha igreja. A gente cantava uma música que ficou no meu coração, há 43 anos atrás. E a música dizia assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Reflita a imagem de Deus até que a beleza de Cristo seja vista em você. Amém? Queridos, semana passada eu falei sobre o rei Josias, que empreendeu reformas no templo e encontrou o livro sagrado perdido no templo. Toda vez que eu falo nisso, isso me choca. O livro sagrado, a Bíblia, perdida no templo, perdida na igreja. Tem alguma coisa errada. Isso me choca. A obra-prima de Deus não pode ser jogada na sarjeta. A obra-prima de Deus não pode ser deixada num canto sem ser aproveitada. O que Michelangelo diria se alguém despedaçasse na frente dele a estátua de Moisés? O que Leonardo da Vinci diria se alguém pichasse a Mona Lisa? Você é a obra-prima de Deus. Quando você está distante do propósito para o qual você foi criado, o maior pintor do mundo, o maior escultor do mundo, que fez você com tanto esmero, com tanto carinho, ele sofre. Isso tem de nos chocar. Vidas não foram criadas para viver longe de Deus. Em nome de Jesus, reflita a glória de Deus na sua vida. Oremos. Pai bendito, muito obrigado, Senhor,
pela oportunidade de meditar na Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos toque nesta noite. Que o Teu Espírito Santo toque a cada um que está assistindo esta mensagem no momento em que ele a ouve, Senhor. E que o Senhor possa despertar a Tua igreja para o compromisso de refletir a Tua glória. Eu fui criado para isso. Você, meu irmão, minha irmã, foi criado para isso. Reflita a glória de Deus. Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e nos faça refletir a glória, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pastor João.